Oi, terceiro ano. Bom falar com vocês de novo, tá? Pelo menos por aqui, né? Vamos dar sequência à nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar o slide passando, ele vai passando devagarinho, vocês vão dando uma olhada nas imagens com atenção, tá? A minha fala não vai seguir a projeção ali, não. Eu vou falando e vocês vão vendo as imagens, ok? Bom, eu só introduzi, né, a questão da Segunda Guerra Mundial, o que levou à Segunda Guerra, né, como que aquelas pessoas puderam, depois de um evento tão grande da Primeira Guerra Mundial, entrar numa segunda. Então, os motivos. Agora nós vamos falar da guerra em si. Então, nós temos aí o início da guerra de 1939 até 1942, mais ou menos, 44, um avanço muito grande da Alemanha, né? A Alemanha sai conquistando tudo, ela sai quebrando tudo, né? Conquistando toda a Europa. A Dinamarca, ela conquista a Noruega, ela domina a Holanda, a Bélgica, né? Então ela sai pegando todos esses territórios, além daqueles que ela já tinha conquistado lá anteriormente, antes da guerra, né? Então ela estava ela estava dominando toda aquela região ali na Europa. Muito por quê? Por que ela conseguia esse êxito? Por conta de uma novidade que ela vai estar trazendo aí, o Blitzkrieg, né? Que é o ataque relâmpago. Então a Europa não estava preparada para esse tipo de ataque, né? Era navio, era avião, era exército, tudo junto. Então, assim, era um ataque simultâneo. Então, eles não estavam preparados. Inclusive, na Dinamarca, eles lutavam, resistiam. Na Dinamarca, eles resistiram até com bicicletas. Então, até mesmo em cima de bicicleta e de cavalo, eles chegaram a resistir. Mas os ataques eram violentíssimos. Então, não tinha a menor chance, né? Então, a Alemanha construiu uma verdadeira máquina de guerra, a Wehrmacht. Essa máquina de guerra associada ao Blitzkrieg esmagava todo mundo. Então, eles chegavam dominando os territórios sem chance, né? Ou prazo, porque era muito rápido, das pessoas se refazerem. Então, agora vocês imaginam esses ataques, imaginem só, quanto ele não gastava, né, o nazismo ali, aquela política gastava com petróleo, combustível, com armas, com alimento. Eram milhões e milhões de marcos, né, para poder manter tudo isso. Então, o Hitler estava apostando muito alto, estava apostando grande nessa guerra. Ele chegou para ganhar, né, ele queria ganhar essa guerra. E então, Dinamarca, Noruega, Holanda, Polônia, tudo caindo sobre o poder do nazismo. E a França. Na Bélgica, ele consegue passar pela fronteira, pela linha Maginot, que está aí, ó, que vocês estão vendo agora, na fronteira entre a França e a Alemanha. Antes da guerra, a França tinha construído essa fronteira aí e aparelhado ela como resistência, né, uma proteção. Só que ela tinha dois pontos. Ela tinha um ponto muito bom de proteção, mas tinha um mais fragilizado, que era próximo da Bélgica. E foi por ali que os nazistas entraram, né? E ocuparam a França. A ocupação da França, não todo o território francês, mas foi negociado uma parte de uma França que iria colaborar com os nazistas. Isso foi negociado com Pétain. Pétain é quem é? É um marechal francês, Philippe Pétain. E ele vai chamar, né, e negociar com Hitler e falar: olha, Hitler, deixa aí pelo menos 2/3 da França sob o governo francês e você fica com essa parte de Vichy, né? E eu te entrego também os judeus, não tem problema, eu te entrego os judeus, eu diminuo, vou reduzir o meu efetivo no exército para 100 mil homens, contando que você
mantenha aqui os prisioneiros de guerra, né, no cárcere. Aí, dentro desse acordo, o Marechal Pentain, ele já tinha fugido lá para a Inglaterra, né, e estava tomando as decisões de lá, da Grã-Bretanha. E os nazistas ocuparam essa cidade, Vichy. E quando eles ocupam ali, eles formam um governo colaboracionista. Não que não houvesse resistência, havia resistência, muita resistência com relação aos alemães ali. Porém, eles era pegar ou largar naquele momento, né? Então, 5 pontos a gente destaca dessa colaboração de Vichy com relação aos nazifascistas. O primeiro ponto é ideológico. Então, nós temos a colaboração no plano ideológico, no plano político, no plano econômico, no plano militar e no plano administrativo. Como que é isso? Como que foi no plano ideológico? Tinha intelectuais nazistas lá. Os intelectuais nazistas, eles faziam a cabeça de muitos, introduzindo as ideias antissemitas ali, né? O antissemitismo era muito difundido. A anglofobia, que é um desprezo, né, aos britânicos, é mesmo que o antissemitismo, é você não aceitar aquele povo, né? Então foi criada essa aversão aí aos ingleses, tá? Dentro da França, por conta desses intelectuais nazistas que ocupavam as cadeiras ali, muitas cadeiras. E outra coisa, no ponto de vista político. Do ponto de vista político, a colaboração veio. Por quê? Porque a França tinha que manter um espaço para ela caso Hitler ganhasse a guerra. Então, se houvesse a vitória da Alemanha, o que seria da França? A França tinha que guardar um cantinho, um lugarzinho para ela ali ao sol, ali dentro da Europa. Então, do ponto político, a gente tem essa questão. E do ponto econômico, os alemães dominavam toda a cena ali econômica. Eles é que falavam quanto que seria o salário mínimo, eles é que falavam o quanto ia produzir, eles controlavam a produção, os salários, eles controlaram até mesmo o aumento dos transportes, quanto seria. Então, eles estão cuidando de tudo lá dentro. Tá? E do ponto de vista militar, a França, né, de Vichy, fazia vistas grossas, né? Não colocava lá nas fronteiras, num lugar estratégico, os soldados para proteção, facilitando, então, a ocupação nazista, né? Ainda a entrada deles. E do ponto de vista, eu falei do administrativo, do ideológico, do político, do econômico, né? Do militar, e agora eu falo do administrativo. O administrativo é que prefeitos, a polícia, o governo, todo aquele povo que formava dirigentes ali estava apoiando o nazifascismo. Tá? Então, com isso, gente, a Terceira República da França, que foi inaugurada, né? A República Francesa foi inaugurada com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, deixa de existir. Este ideal de liberdade, igualdade, fraternidade construído na Revolução Francesa vai ceder lugar para uma nova ideologia, a ideologia do trabalho, pátria e família, que é de extrema direita, né? E o Marechal Pétain, ele anula a Constituição de 1875 e faz uma nova Constituição, né, para a França, baseada aí, no poder total dele, dessa região. Então, vai ser um momento em que a França deixa de ter né, governo democrático para ter um primeiro-ministro aí, que é o primeiro-ministro, não, que agora ele era primeiro-ministro antes, agora ele é um marechal que ocupa a cadeira ali com poderes totais, né? Isso aí, gente, não desagradou o povo, não, viu?
grande parte da população, para surpresa da gente, aceitou essa ação do Pentário, tá? E ele até foi bem aceito ali, porque ele fez uma revolução nacional que estava trazendo, entre aspas, né, uma condição de vida para aquele pessoal, tá? Para os franceses. Então, melhorou de uma certa forma. Perderam de um lado e ganharam do outro, né? Vamos dizer assim. E ele chegava até, né, porque ele defendia o ideal da família perfeita, é a mononuclear burguesa, né? É aquela família que é perfeita, o pai, a mãe, né, com todos ocupando o seu devido papel dentro da família, né? E assim, uma exigência, né, maior com essa família, com a educação, com o trabalho. Então, o que o Marechal Pétain fazia? Ele condecorava, né, os pais também, recebiam condecoração por serem os pais dedicados e que estavam ali, né, cuidando da educação dos seus filhos. Ele será, né, aplaudido por um lado e criticado por outros, né? Isso não cabe a nós aqui aplaudir ou criticar. Eu estou relatando a história, né, do jeito que ela, que os documentos mostram, né, que ela aconteceu. Bom, 4 anos de governo ali em Vichy, né? E no final, quando em Dunkerque as tropas aliadas chegam ali e as tropas chegam de assalto e surpreendem os nazistas e eles têm que abandonar Vichy, a República Francesa volta ao normal de novo. A França volta a ter uma república novamente democrática. Mas o que aconteceu nesse período de 4 anos ali? Aconteceu que as moças, as moçolas, elas se apaixonaram por alguns alemães dos olhos azuis bonitos que estavam por lá, né? E essa paixão delas por esses homens aí, o relacionamento delas com eles, acabou levando ao quê? A ter filhos, famílias, constituir, às vezes, até família, mas com o fim da, da ocupação alemã ali, elas passam a sofrer violentamente crítica da sociedade. Olha aí, olha essa imagem, a mulher de cabeça raspada. Vai voltar de novo a imagem e vocês vão olhar para ela. As mulheres são agredidas. Aquelas mulheres que tiveram relacionamento com os alemães serão agredidas, serão lixadas, terão seus cabelos raspados, sua cabeça raspada. Não serão aceitas na sociedade, serão estigmatizadas. Então, começa a se voltar contra elas, né? A população a masculina e a feminina, infelizmente, né? Bom, gente, então Vichy foi essa situação aí que nós comentamos, né? Agora vamos falar um pouquinho aí da ocupação a tentativa, né, de ocupação da Inglaterra. Bom, um grande sonho do Hitler, né, era chegar a ocupar a Inglaterra, né? Inclusive foi o grande sonho do Napoleão Bonaparte também, né? Parece que a Inglaterra, todos esses generais aí ficam querendo tomar o território, né, deles. Então, o esforço de guerra dos alemães com relação à Inglaterra foi incrível. O Hitler ele queria dominar aquelas áreas para continuar o projeto de expansão dele, do espaço vital, né, de fundar um totalitarismo por toda a Europa. E então ele vai colocar a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, para combater os ingleses. Só que o Hitler não vai acreditar no que vai acontecer, que a Força Aérea Britânica ela combate com muito, ela consegue combater demais a Luftwaffe. Então ele não acredita no que ele está vendo. Mas o que é isso? A minha máquina de guerra, os aviões de guerra alemães são muito superiores aqui, ó. Tá vendo aí? A qualidade
da Real Força Britânica e eles não estão dando conta. E foi um bombardeio terrível. 57 dias de bombardeios ali na cidade, né, caindo bombas na cabeça dos britânicos. E aí, no final, mesmo saindo toda arrasada, né, com os ataques de bombas, ela consegue manter a integridade do território, né, e não ocorreu a ocupação da Grã-Bretanha. E então o Hitler ficou meio mal, né? Os gastos que ele vem tendo, petróleo, combustível, está gastando com alimento, tudo o esforço que ele está fazendo aí está acabando, os recursos minerais deles estão acabando. E esse ataque aí, né, à Grã-Bretanha, fez com que vários suprimentos que chegavam para ele deixem de chegar. Então, eles vão cortando o abastecimento dele. Inclusive, os Estados Unidos, gente, ele mandava nessa época dinheiro para a União Soviética, ele abastecia todas essas nações que estavam em guerra, tá? Ele não está na guerra diretamente, em combate, mas ele está fora fornecendo dinheiro, fornecendo dólares, fornecendo alimento, fornecendo combustível, fornecendo armas também. Então, a gente não pode esquecer disso aí, tá? Ele só não se encontra agora, no momento, mas só vai entrar depois, efetivamente. Mas ele está só meio que, né? Não apareceu ali ainda, mas ele está lá, tá? Fornecendo tudo isso. Inclusive o Brasil também, né? Fornecia. Depois eu vou falar do Brasil separadamente, tá bom? Então, esse ataque aí, que não gerou o que ele esperava, que é a expoliação, né, a dominação do território da Grã-Bretanha e expoliar, né, tirar todas as riquezas, recursos minerais, alimentos, ele só tinha que apelar para onde? Para quem estava ali do lado dele. Né? Olha esse mapa aí, a União Soviética. Então, os ataques dele se voltam para lá, para a União Soviética. Ali ele encontraria recursos minerais, encontraria, né, riquezas, armas, munições e escravizaria aquele povo. A intenção dele era essa. Tomaria tudo deles e mataria, né, os judeus, porque a intenção dele, né, gente, com implantar aí o arianismo é combater a raça inferior, né? E no caso a raça inferior para ele eram os judeus. Então era combater os judeus ali dentro, tá? Ele acreditava que ia ser bem rápido, inclusive em uma fala, né, dele que tem até nos livros, alguns livros trazem essa fala dele. Ele fala que com os homens, né, com os soldados, olha, vai ser fácil, é só chutar a porta que aquela construção podre vai cair. É só chutar bem forte a porta que aquela construção podre cai. E a gente domina. E dominando, nós vamos retirar tudo que a gente puder dali. Né? E o combustível, os recursos minerais. E essa operação ele denominou de Barbarossa. Barbarossa por causa de um rei, né, lá do Império Germânico do passado, que foi um grande rei, né, que dominou aquelas regiões ali, o Barba Ruiva. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, ele trouxe o nome, né, Operação Barbarossa, né, como eles falam. Então, gente, essa operação foi um fracasso. Tá? O que ele esperava que seria rápido, não foi, não. E foi uma batalha sangrenta de Stalingrado, que vocês já viram em filmes, né? Ali foi uma destruição total. Nós sabemos que a Rússia tem uma tática de guerra chamada terra arrasada, né? Ela utilizou isso lá com as tropas de Napoleão, né, Bonaparte, no passado, e utiliza agora. E utiliza sempre, né? Que é de destruir tudo. Eles desmontam as indústrias, colocam no vagão, manda para outro ponto da Rússia, queimam as casas,
as plantações. Então, quando o exército chega, do inimigo chega, não encontra nada. Encontra só terra queimada, arrasada, e nem lugar para ficar, para se alojar tem. E a gente sabe que o inverno ali é rigoroso. Quando o Hitler foi para lá, ele não era inverno, era verão quente, né? Só que demorou, ele achou que ia ser rápido, não foi. E aí o inverno chegou. Então foram morrendo, não só por causa do inverno, não, mas por quê? Por conta da tática, né, de guerra desde a terra arrasada e por conta de não ter abastecimento para eles ali. Então, a ideia do Hitler, né, era de tomar o que existia de riqueza ali e acabar com o comunismo. Para ele, ele queria combater o comunismo de toda forma. Então, ele falou: vou destruir esse comunismo aqui, vou acabar com isso. Só que, inicialmente, ele teve umas batalhas que foram bem sucedidas, inclusive na região de Kiev, onde o exército alemão promoveu uma fome tremenda lá e matou crianças, matou velhos, uma tristeza, a quantidade de mortes. As batalhas ali, gente, deram o maior número de baixas humanas durante a Segunda Guerra Mundial, né? E a gente fica perguntando, por que a gente fala de paz e insiste na guerra, né? Tanta tristeza. E daí você tem ali as tropas, né, do Stalin se organizando e revidando. E foram, depois que chegaram ali nas regiões próximas a Stalingrado e não tinham nada lá, os exércitos estavam esperando, era eles, e não tinha como eles se defenderem, não tinha ponto nenhum de defesa para eles, gelando, virando picolé humano, aí foram morrendo e foram se retirando. Então foi a pior batalha, né, do Hitler, e que levou à inversão dos papéis agora, né? Era o eixo que estava liderando as posições, as melhores posições e a guerra. Agora nós vamos ver uma inversão. Os aliados agora é que vão dominar a cena. E o Hitler, ele não demora, ele vai cair. Por quê? Ele tenta, ele não tem combustível, vão cortar tudo, ele não tem combustível, ele não tem alimento, ele não tem como produzir, as suas fábricas estão parando, não tem como ele produzir arma. Então ele vai fazer o quê? Vai se enfraquecendo, né? Não recebe ajuda, vai enfraquecendo, até que os Estados Unidos, depois do ataque a Pearl Harbor, chegam, né, fechando pela parte ocidental, e a parte oriental, novamente, ele é cercado e tem fim, né, cercado em Berlim, e a guerra termina em 1945. E como aqueles homens alemães não poderiam viver sobre outra ideologia que não fosse a nazi-fascista, muitos foram suicidando, né, e matando suas famílias. E também, né, assim, pelo fato, né, de até mesmo como que eles iam enfrentar, né, o exército, o que eles iam passar na mão do exército do Stalin, né, se eles fossem pegos, esses generais e marechais, né, o que aconteceria com eles. Então eles foram tomando essas atitudes, que alguns filmes mostram isso aí, né? A Queda, por exemplo, mostra esse episódio, né, de suicídio de vários generais e do Hitler, né, vários homens que acompanharam o Hitler. E nós temos aí, né, a questão do Japão, né, gente? A gente não pode deixar de falar dele, né? O Japão, ele empreende desde 1931 um militarismo muito forte e um nacionalismo muito exacerbado ali para aquele povo. Então, quando chega, né, a crise de 29 e eles vão sofrer também, como os outros países sofreram, as consequências do crash, né, da Bolsa de Nova York, para eles vai ser uma pancada muito grande. Por quê? Porque o protecionismo, né, que vai ser aplicado ali dentro dos Estados Unidos vai estancar a economia deles. E eles vão ter que, então, arranjar outros pontos, né, para expandir essa economia deles.
O nacionalismo deles, associado, né, e o militarismo, as ideologias nazifascistas, vai fazer com que o imperador Hirohito ele assimila essa característica, né, o imperialismo totalitário, e faz até uma bandeira diferente para eles. Vai passar ali de novo e vocês vão dar uma olhada. A bandeira deles é só a bola vermelha, né? Mas naquele momento da guerra, da Segunda Guerra, ela era uma bola vermelha cheia de raios, mostrando que aqueles raios, a extensão do império que eles conquistariam, né? É o império do Sol. Então eles vão colocar na bandeira a bola vermelha e saindo os raios vermelhos dela. Essa era a bandeira totalitária do Japão imperialista, tá? E vai aparecer daqui a pouco, vocês dão uma olhada aí. Então, o Japão começa a dominar, né, a invadir regiões na Ásia. Lá, ó, no fundo, o militar na frente, né, como um samurai, porque é uma figura muito heróica para eles. O samurai é uma figura respeitada. E lá atrás a bandeira, né, com o sol. E nós temos também esses momentos, né, em que o Japão ele vai estar se aliando aí com a Alemanha. Desculpa, gente, é porque eu estou ouvindo aqui que parecia que estava chegando alguém, aí eu ia ter que parar. Então, você tem lá o Pacto Anticomitê, Itália, Comitê, né? Itália, Japão e Alemanha. Aí eles ficam mais fortes ali. E tem aquele pacto Roma-Berlim também, né? Roma, Tóquio, Berlim. Então, isso aí vai fazer com que eles se tornem mais imperialistas, né? Nacionalistas. E aí começam as invasões. Invadem primeiro a Indochina, aproveitando lá o ataque a Vichy. Quando a Alemanha entra lá na França, eles aproveitam e tomam a Indochina, tá? Que era da França, era colônia da França. Vocês estão lembrados disso? Aí, depois eles atacam a Manchúria, na China, tá? E lá o ataque à Manchúria vai bater justamente com um período em que a China está ideologicamente dividida. Existe o quê? O capitalismo do Kai-shek, do Kuomintang, e existe o comunismo do Mao Zedong. E a China está dividida. Nesse momento está acontecendo a longa marcha do Mao Zedong sobre a China, de norte a sul, ou de sul a norte da China, levando os ideais do comunismo para aquele povo. E nesse momento é que o Japão entra, invade. E aí, Kai-shek e Mao Zedong, eles precisam se unir para expulsar o invasor, tá? Então, uma guerra extremamente forte naquele território, tá? Combates violentos. E invade também no Pacífico várias regiões. Olha todo o império aí de vermelho, ó, dos japoneses. Olha só, todo esse império construído aí, ó, pelo Japão na Segunda Guerra. Só que depois ele vai perdendo no final, né? Então, com essas investidas, né, dos japoneses ali para aquelas áreas do Pacífico, na região do Pacífico, os Estados Unidos, os aliados, né, vão ficar preocupados. Então, começam a cortar o fornecimento, abastecimento para ele, né? Alguns passam a cortar o fornecimento de alimento e de outras coisas, né, para os japoneses. E os japoneses, então, fazem o ataque a Pearl Harbor, né? Eles tentam negociar com os aliados, né? Com um dos aliados, que é a Grã-Bretanha, né? Fazer umas negociações para conseguir abastecimento, não terá êxito, e então eles fazem o ataque a Pearl Harbor. E esse ataque vai fazer os Estados Unidos entrar diretamente agora na guerra, tá? Antes ele estava indiretamente, agora ele entra diretamente. E lá nos Estados Unidos já estava acontecendo há muito tempo o projeto Manhattan.
O que era o Projeto Manhattan? A construção das bombas atômicas. E elas foram testadas, infelizmente, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? A Little Boy e a Fatimé. Então colocaram as bombas no avião Enola Gay e aí chegaram, né? A guerra já tinha terminado lá na Europa, como a gente sabe, a Alemanha já tinha se rendido, mas estava se estendendo para a Ásia, né? Ainda. E aí os kamikazes, né? Atuando aí, se jogando junto com os aviões, né? Os jovens militares japoneses, tentando manter a força deles, né? Tentando combater os Estados Unidos, mas não teve jeito, né? Os Estados Unidos mandou as bombas e houve uma destruição. E depois daquele momento ali, mostra, né? Os Estados Unidos mostra para a União Soviética que ele tem as bombas, ele tem a tecnologia mais forte, né? Ele manda um recado para o mundo, ou seja, não mexam comigo, né? Que eu tenho as bombas. Mas logo também a União Soviética faz os testes dela e mostra que ela também tinha, né? Que vai ser o período da Guerra Fria, que vai ficar para uma próxima aula que eu estarei aí falando com vocês, né? Senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Então, gente, é isso aí, tá? No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a questão do Brasil, né, na guerra e a Guerra Fria, tá? E aqui, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando as dúvidas lá para os representantes de turma de vocês, né? Como foi combinado, tá bom? E até a próxima aula, então. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês, tá? Tchau.